Bom, fronteira do Líbano, que é uma coisa que todo mundo pergunta, todo mundo pede, todo mundo quer saber como é que as coisas estão ali na fronteira do Líbano. Os combates continuam, mas eles são bastante, eu diria, bastante limitados em relação à extensão ou capacidade de dano que as partes têm lá, Hezbollah e Israel. Eu quero contar uma coisa interessante aqui para vocês. A ministra de Relações Exteriores da França ontem teve um encontro com o ministro de Relações Exteriores do Irã. Então, Colonna e Abdollahian se encontraram em Geneve, na Suíça, em Genebra, para conversar sobre a faixa de Gaza. Eles conversaram e eu acho que ontem alguém me perguntou sobre a possibilidade de escalar no norte de Israel, com Hezbollah, com o Irã, e eu disse que esse percentual, ao meu ver, está um pouco diminuído do começo da semana. Isso é uma coisa que a gente tem que ajustar no dia a dia. Mas fato é que a França e o Irã estão conversando, já é um sinal de que há possibilidade de extensão. Hoje você teve uma conversa da Turquia com a Alemanha, o Erdogan, que diz para o seu público interno ser muito leal aos palestinos, mas que com a Alemanha já estaria conversando sobre a pretensão da Turquia em estabelecer algum tipo de influência numa administração multinacional em Gaza. Tá? Em relação, não é, a questão, Alfredo Assunção, respeite as crianças palestinas mortas. Não é caso de a gente fazer qualquer tipo de arguição correlacionando as crianças palestinas com Hamas. E em relação à questão dos números, a própria Casa Branca dá crédito a esses números, tá? A própria Casa Branca dá crédito a esses números. Respeitem as crianças palestinas mortas, não é? Jader Araújo pergunta por que o Hamas não liberta os reféns. A pergunta vai no seguinte sentido, Jader. Se a gente conhece a contextualização histórica desse conflito, quando os palestinos tiveram o Shalit como prisioneiro, eles trocaram o Shalit por 1.000 prisioneiros palestinos em Israel. Então é muito difícil imaginar que nós tenhamos uma entrega desses mais de 230 entre israelenses e estrangeiros que estão hoje prisioneiros em Gaza, sem que haja algum tipo de repercussão, sem que haja algum tipo de troca. É muito difícil, não é? É muito difícil que isso aconteça, tá certo? Então, e para que fique muito claro, a gente já está colocando aqui, mais uma vez para o chat, a gente procura ser o mais tolerante possível, mas que nós não relativizamos em relação a mortes de civis. Nosso respeito é indiscriminado aos civis que estão afetados por esse conflito, especialmente as crianças. Agora, que a desproporção é evidente, né? A desproporção é evidente, e não há a menor dúvida que isso deveria parar um minuto antes, que isso deveria ser objeto de negociação, que esse tempo todo que Gaza está sob cerco fomentou e alimentou o radicalismo. Então é basicamente uma situação que não comporta nenhum tipo de tergiversação. Não dá para dizer, isso está acontecendo porque um fato anterior justificaria. Até porque se a gente tiver que remontar o início desse conflito, ele tem 75 anos. 75 anos, tá? Então não começou no dia 7 de outubro e a gente tem que entender que essa situação... Muito obrigado a Beatriz pelo Pix. Obrigado, Beatriz. Obrigado pelo Pix. Cantou aqui o seu nome aqui no Pix. Muito obrigado aí pela contribuição, tá? Então não é um negócio que começou no dia 7. Não dá, né, Soraya Laurent? Boa noite, obrigado pela presença. Não dá para a gente dizer que isso começou no dia 7 de outubro. Isso tem 75 anos, pelo menos a partir de 1948, com a partilha da Palestina. E o Estado palestino não foi estabelecido de maneira a ser consoante com o que era o objetivo daquela resolução. Agora, eu acho que está ficando cada vez mais difícil essa história de dois Estados, né? Por que está ficando cada vez mais difícil? Porque, na realidade, a situação, o tempo e o balanço demográfico vão, de alguma forma, sendo intercorrências que não podem ser ignoradas, e, na realidade, você tem algumas situações que são apartheid, né, que são privilégios em função de religião, privilégios em função de nacionalidade, que não podem ser admitidos em 2023. Né? Então, vou repetir. O que está acontecendo nesse momento é reflexo de um conflito de 75 anos. Eu me surpreendi, e me surpreendo, não tenho problema nenhum em dizer isso,
com a capacidade de resistência desses grupos armados palestinos dentro da faixa de Gaza, porque a superioridade militar do exército israelense é evidente, né? E, nesse sentido, eu não imaginava que após tantos bombardeios, os bombardeios seguem cada vez mais fortes, cada vez mais pesados, nós tivéssemos aí a continuidade do conflito da maneira que nós estamos vivendo, tá? Roger Albano, Rogério, entrevista a brasileira ou o brasileiro? O brasileiro que estava lá. Eu falei muitas vezes com ele e ele deu bastante informação interessante, se você falar do Hassan, tá?